né, o processo? A gente entra aqui nessa pergunta. Revisão da vida toda. Entrar ou esperar? Quais são os riscos? Porque o que a gente tem medo é dos riscos. Os benefícios a gente já sabe. A gente quer a vitória, mas, né, eu quero virar minha boca para lá, mas eu tenho que responder a dúvida aqui dos amigos aposentados. Doutor, mas e se eu entrar com a ação e eventualmente a gente perder e der errado? O que eu vou ter que pagar? Eu vou perder meu benefício vai ser reduzido. Essas são as dúvidas dos aposentados. Então eu preciso falar sobre isso. É claro que ninguém espera um resultado desse, mas eu preciso tirar essa dúvida. Que eu tenho certeza que é o que trava as pessoas de entrarem. A maioria já entrou, a maioria, né, a gente tem todos os dias, a gente protocola processos todos os dias, temos processos protocolados em todos os estados do Brasil, só que mesmo assim tem gente que faz os cálculos e fica receoso. A minoria, mas tem. Então eu procuro também trazer informação. Pessoal, é assim, uma vez cumpridos os requisitos de tempo, tendo contribuições anteriores, cumprido até o requisito da decadência, cumprido também o requisito de fazer os cálculos para ver se essa inclusão das contribuições é mais vantajosa para a sua aposentadoria, você precisa saber quais são os riscos de entrar e quais são os riscos de esperar. Ora, quem entra com processo, né? Tem gente que tem medo de ser condenado em custas processuais e honorários sucumbenciais, que é o que a pessoa, quando entra com processo, geralmente paga quando perde. Esse medo é legítimo, tá na lei. Só que, por isso que é importante essa informação, por isso que é importante eu trazer a informação. Eu não seria descuidado de sair entrando aí e colocar o aposentado numa situação mais difícil que ele já está. A gente tem prudência. E qual que é o grande detalhe que o pessoal não sabe? É que existem as hipóteses da justiça gratuita. Quais são os efeitos da justiça gratuita, como o nome diz? É isentar de custas processuais, caso perca, porque se ganhar, já não tem nem custa mesmo. Entendeu? Tudo que eu tô falando aqui é no pior cenário, se eventualmente se perder, tá? Se ganhar, não tem nada disso. Pode ficar tranquilo. Agora, vamos falar, eu entrei e perdi, e agora? Tá, vou falar sobre isso. Custas processuais são isentas, né? Não vai precisar pagar. E também não precisa pagar honorários sucumbenciais para o advogado da outra parte. Então, se você entra com um processo normal, alguém bateu no seu carro, você entra com um processo contra a pessoa, mas você não consegue comprovar nada. Você estava até com a razão, mas se embananou, não fez boletim de ocorrência, não pegou testemunha, perdeu o prazo, por exemplo. Você entrou com o processo achando que ia ganhar, mas perdeu. A outra parte, ela teve que contratar um advogado, ela teve teve gastos com aquele processo. Então, quem entrou com o processo e perdeu, vai ter que pagar custas para o outro. Assim como quem ganhou não vai precisar pagar custas, porque a pessoa que bateu no seu carro, você estava de boa, você estava certo. A pessoa que fez errado e ainda não quis pagar, fez você contratar um advogado. Então, quem perde é que paga essas custas processuais e os honorários sucumbenciais. Sucumbência, sucumbir, perder o processo e pagar para o outro. Na justiça gratuita, que é o que acontece com 90% dos aposentados e pensionistas do INSS que entram com processo, você fica isento dessas custas. Então, o que acontece? Você por acaso, está recebendo R$ 7.600 de aposentadoria? Eu te pergunto. Beleza, aí pode não ser concedida a justiça gratuita. E ainda pode conceder ainda, hein? Se você comprovar gastos recorrentes, ainda pode até conceder. Mas é claro que eu tô exagerando para mais, porque quem recebe já o teto da Previdência, né, nem teria para onde recorrer da revisão da vida toda. Não tem para onde aumentar
Ninguém vai receber mais que o teto. Mas eu tenho certeza que você não está nessa situação, porque segundo o último levantamento feito na virada do ano, menos de 1% dos aposentados recebiam o teto da Previdência. E 65% recebem um salário mínimo. Então, a jurisprudência, né, a lei não fala, se receber até tanto, você tem direito à justiça gratuita. A lei não tem um parâmetro fixo, mas a jurisprudência já construiu, inclusive no direito previdenciário, para causas de aposentados. E o que a jurisprudência, o que os tribunais decidiram? Em tese, até 3 salários mínimos, mais ou menos, até 3 salários mínimos, já é concedida a justiça gratuita. Já não tem nem muito o que discutir. Acima disso, é concedido também, só que você pode precisar comprovar, tem um remédio, eu pago aluguel, eu tenho uma conta aqui fixa todo mês, eu ajudo aqui o pessoal e tudo mais. Então, em regra, a jurisprudência construiu esse valor de até 3 salários mínimos aí de benefício. Já concede a justiça gratuita sem perguntar muito, porque a justiça gratuita, uma vez que você a alega, ela é presumida, tendo em vista que o INSS e a própria justiça, eles já sabem o valor que você está recebendo. Você não precisa mostrar um extrato de banco lá, falar, nossa, eu ganho aqui 1.200, 2.000 de aposentadoria, 3.000. Nossa, doutor, mas eu ganho mais que 3 salários mínimos. Calma, interpreta o que eu falei. É concedido também. É concedido também. A minoria do que não vai receber uma justiça gratuita é o que eu falei. São casos que recebem muito acima, assim, que tá próximo do teto. Aí realmente, né? Mas ainda assim, isso é no cenário se perder. Se perder, tá? Nossa, doutor, mas vira essa boca pra lá. Mas eu tenho que responder a dúvida do amigo aposentado. Entendeu? Então, tá bom. Você entendeu o risco de entrar e perder. Agora, qual que é o risco de ficar de fora? De esperar. Qual que é o risco de esperar? O risco é fazer essa modulação dos efeitos que o STF tem feito na grandíssima maioria dos processos, na grande maioria dos processos, e com repercussão geral, que é o caso da revisão da vida toda, né? E ficar de fora. Porque aí não tem para onde recorrer. A justiça gratuita, se um tribunal não conceder aqui, você consegue recorrer. Não, mas olha, você apresenta os documentos e tudo, e o tribunal concede. Especialmente nesses casos grandes, de grande repercussão, que são vários aposentados afetados. Então, na minha opinião, é muito melhor correr um risco, que eu nem acredito seja um risco, porque tem a justiça gratuita. É muito melhor entrar, né, do que correr o risco de ficar de fora. Mas eu tô falando isso no geral. Eu não tô aqui levantando a bandeira da judicialização acima de qualquer coisa. Não tô fazendo isso. Por isso que quando a gente fala... É igual um médico aqui. Você tem os médicos do YouTube, não tem? Ele fala, laranja é bom para isso. Ele fala para a população em geral. Mas ele não tá te analisando, ele não pegou seus exames, ele não pegou seu caso em concreto. Você tá entendendo? É muito importante você sempre fazer a consulta para tirar todas as dúvidas. Para ver, aí o advogado ele vai pegar o seu caso específico e vai ver, realmente é melhor entrar, realmente é melhor esperar. Mas eu sinceramente, né, além disso, tem os outros riscos de você não entrar, porque tem a questão da decadência de 10 anos e tem a questão da prescrição de 5 anos. Quem já entrou, tem gente que fala, doutor, eu entrei aqui com o processo em 2020. Essa pessoa, além de receber até os últimos 5 anos a contar da data da entrada do processo, ela também já está contabilizando as parcelas vincendas, as parcelas que se vencem ao longo do processo. Então, essa pessoa, por exemplo, vai ter 7 anos de atrasados. Olha aí. Olha isso. Por isso que tem gente que tem mais atrasado, tem gente que tem menos atrasado. Mas eu digo para você concentrar no seu caso, porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Sempre parece que o outro tá recebendo mais, mas vamos concentrar cada um no seu caso, tá? Então são essas considerações. Eu, particularmente,
né? Eu não... Em geral, tá? É igual o caso do médico que fala lá que laranja é bom, mas ele tem que ver o seu caso, ele fala para a população em geral. Em geral, são esses apontamentos que eu faço, entrar ou esperar. Agora, é claro, você pode ter uma particularidade no seu caso, né? Tem gente com a decadência aqui pro mês que vem, não tem nem dúvida, tem que entrar. Mas é o que eu falei, grandíssima maioria dos aposentados vai ter direito à justiça gratuita, e se perder, não vai pagar nada. Ah, outra pergunta, né? Tem risco de diminuir ou de cortar o benefício? Não, isso é lenda. Não tem como, uma vez feitos os cálculos, né? Ô, gente, pelo amor de Deus, uma vez feitos os cálculos, demonstrando que a revisão é mais vantajosa, aí sim, mesmo que perca, não vai suspender o pagamento, não vai deixar de receber, né? É na via judicial, a via administrativa do INSS aqui, ela é separada. Ela nem pode cortar o seu benefício. Tá certo? Espero ter esclarecido aí. E com isso aí fica a dúvida, né? Como pedir a revisão da vida toda? Bom, cumprindo os requisitos, tendo contribuições anteriores a 94, né? Tendo a questão da decadência, recebido seu primeiro benefício há menos de 10 anos, você pode daí fazer os cálculos. Não é já entrar com a ação, não. Não é isso que eu falei. É fazer os cálculos. Por quê? Porque tem gente que... eu tenho contribuição anterior a 94. Mas aí a gente vê, né? Mas quantas contribuições você tem? Eu comecei a trabalhar em 93. Será que um ano deixado de fora faz tanta diferença em 30 anos de contribuição? Entende o que eu quero dizer? Agora tem gente que, poxa, era gerente de banco, ou que trabalhou em tribunal, ou que ficou 10 anos contribuindo sobre o teto, aí depois o padrão de vida deu uma balançada ali, aí começou a contribuir menos depois de 94. Vocês entenderam a relação? Tem gente que, eu tenho contribuição anterior a 94, mas eu só tenho pouquinhas contribuições e é um valor muito baixo. Provavelmente para você não vai fazer sentido a revisão da vida toda. Entendeu? Então, por isso que tem que fazer os cálculos, não tem como. Doutor, eu posso pedir no INSS? Poder é uma coisa, se vai receber é outra. Por quê? Porque não existe nada na questão de receber na via administrativa. O pedido feito no processo é um pedido com repercussão geral que vai valer para outros processos judiciais em andamento. Então, a decisão do STF vai vincular todos os outros tribunais. Então, meu processo está no Amazonas, meu processo está no Paraná, meu processo está na Bahia. O juiz, ele não vai ter mais discricionariedade, ou seja, ele não vai ter liberdade de escolha. Vamos supor que você pegou um juiz aí que está contra a revisão da vida toda. Azar dele. Ele não vai poder decidir contra, se você cumprir os requisitos. Se você tiver os cálculos, cumprir os requisitos, tudo certinho, não vai ter. Por quê? Porque essa decisão vincula, né, os outros processos em andamento. Só que ele vincula a via judicial. Para vincular a via administrativa, né, teria que ser editada uma súmula vinculante. E até o momento, a gente viu que se até um julgamento está difícil de sair, imagina editar uma súmula. Né? Então, assim, realmente, não tem nada direcionado para receber na via administrativa. Não tem nada, pessoal. Até porque tem outras questões aqui que você consegue resolver sem advogado que a gente fala. Quem me acompanha aí já sabe. Um monte de coisa que você não precisa de advogado. Mas quando precisa, eu falo também. Não vou enganar aqui. Entendeu? Então, beleza. Então, como pedir, né? Você procura um profissional de sua confiança. Doutor, tem um advogado aqui que ele resolveu a minha aposentadoria, eu gostei do atendimento dele. Pergunta se ele está por dentro da revisão da vida toda e vai com ele. Confia. Confia no seu advogado. Tem gente que manda mensagem no WhatsApp do escritório falando, doutor, eu entrei aqui com o advogado, eu quero saber como é que está meu processo. Oxi, pergunta para o seu advogado. Oxi, e eu vou saber? A gente sabe dos nossos clientes, ué. Entendeu? Por isso que é importante você escolher alguém de confiança, né? O que a gente recebe muito também. Nossa, doutor,
eu entrei com um processo aqui, mas o advogado nem me atende mais. Né? Aí complica, né? Eu posso mudar de advogado? Poder você pode, mas pode não compensar, porque você vai ter que pagar os honorários desse advogado a hora que a causa sair. Então, é muito importante você escolher alguém de confiança. Ah, doutor, eu gosto do seu trabalho, eu vejo que você está todo dia aqui na internet, né? Eu vejo que você realmente é confiável. Poxa, eu agradeço. A gente recebe elogios assim todos os dias, e muitos, muitos. Então eu agradeço de coração. Essa é uma reclamação que a gente sempre ouviu, né? Eu, doutor Diego, temos mais de 10 anos de advocacia. E a gente ouvia essa reclamação. Entra o cliente, ele já entra meio ressabiado, ele já entra no escritório meio assim. Advogado já tem a fama de falar, esse cara quer me enganar, esse cara quer levar meu dinheiro. Mas aí, né, com o tratamento do dia a dia, eles viram que é um tratamento totalmente diferente do que eles já tinham visto. E eu tô falando que existem outros profissionais muito bons assim também. Tem, gente do céu, tem diversos profissionais aí muito competentes. E eu não trato como concorrentes. Se tá trabalhando certinho, se tá do lado dos aposentados, são meus amigos. Mais do que colega, eu já considero como amigo. É verdade, ué. Se tá falando a verdade, se, né, tá fazendo os cálculos, tá fazendo tudo certinho, estudou a tese, estudou o processo, estudou o direito previdenciário, o direito constitucional, pra mim, show de bola. Né? Eu não vejo como concorrente, eu vejo como amigo. Quem tá errado é o INSS, não é o advogado A ou o advogado B. Agora, é claro, o advogado que não atende os seus clientes, aí pelo amor de Deus, né, gente? Aí pelo amor de Deus. A gente, quando pega a carteirinha da OAB, a gente faz um juramento de cumprir código de ética, de cumprir com os deveres de lealdade com os clientes. Então a gente... se você escolheu ser advogado, você precisa atender os seus clientes, meus amigos. Ou então vai escolher outra coisa, não tem problema. Vai escolher outra coisa. Mas não deixa o seu cliente na mão. Eu sei que tem advogado assistindo aqui que fica com vergonha de falar com o cliente, ou vergonha, ou não quer, acha que o cliente enche o saco. O cliente, ele tá pagando o seu sustento, meus amigos. Você tá prestando um trabalho para ele, mas ele precisa de você. E ele colocou 30 anos de contribuição na sua mão. Então você tem a responsabilidade de atender esse cliente, de trabalhar. Ou então já fala que você não atua. Se for para fazer patifaria, já fala que você não atua. Porque o cliente colocou 25, 30 anos de contribuição na sua mão. Esse foi um recado aqui para os advogados que estão me assistindo aí. Que eu sei que tem gente. Tem gente que trabalha muito bem. Mas tem gente que precisa de um sacolejo aí para acordar para a vida. Cada processos não são números. Ah, eu tenho 3.000 processos protocolados. Não, você tem 3.000 vidas de muito trabalho e suor na sua mão.